Fala pessoal! Esse vídeo fatalmente aconteceria cedo ou tarde, mas, por favor, não o considerem como de alguém revoltado ou amargurado. Não, não me subestimem dessa forma. Tudo o que eu falar aqui será puramente pelo desejo de ver coisas melhores do que já foram realizadas. E antes de tudo, sim, tenho lugar de fala. Ou como agente passivo, sendo um mero espectador, ou como agente ativo, participante em eventos. Esse vídeo é sobre os eventos culturais maringaenses. Antes de tudo, faço necessário ressaltar muita coisa boa já realizada na cidade. Coisas grandiosas, apresentações municipais de astros e estrelas nacionais para a população, gratuitamente. Eventos que numa outra ocasião teriam custado o valor de um show desse mesmo gabarito, ou seja, para cima da casa dos R$ 100, logo inacessível para a maioria dos cidadãos. Mas não só eventos grandiosos, eventos pequenos, efêmeros, porém não menos criativos, inteligentes e inspiradores a novos e nossos talentos e que geram a contemplação, o que para mim é muito mais valioso, o que realmente enriquece o ser, tornando-o culto, como por exemplo um concurso infantil, quiçá escolar, de poesia sobre as nossas árvores, expostas em praças, nas próprias árvores. Eventos culturais, assim como os de entretenimento, sempre próximos em seu caráter e natureza, necessitam da estrutura ideal para sua realização: conforto, proteção e segurança. Sem esses aspectos, a contemplação pode ser comprometida. Logo, algo cultural pode tornar-se meramente entretenimento. Essa é a singela e imperceptível diferença entre eventos culturais, o resultado que causam: imediato e esquecível, ou contemplativo e eterno, de enobrecimento do ser. Sobre esses três aspectos, posso citar um evento ocorrido há 10 anos, onde, infelizmente, esses quesitos falharam miseravelmente. Era uma virada cultural, e quem se apresentaria naquela ocasião era um artista local, da cidade, prata da casa. Eu ainda me recordo sendo um dos atingidos pela catástrofe que aquilo se tornou. O evento em questão foi uma virada cultural. O primeiro dia, de 2 ou 3 daquela edição. Apresentação do nosso prezado Stone Ferrari. No momento, eu estava com um amigo, e ele com uma amiga de fora, em que combinaram de se encontrar lá. Essa edição foi realizada numa parte de um lugar em que hoje é conhecida por Eixo Monumental, exatamente entre o, na época, antigo Terminal Urbano de Transporte Coletivo de Maringá e a Alameda Jorge Amado, popularmente conhecida por área externa do Mercadão. O dia foi de sol, mas a previsão mencionava chuva, e eu me recordo que o evento tinha tendas, daquelas com estruturas de ferro na base e seu domo piramidal, geralmente branco. Vocês sabem quais. Eram tendas bem grandes e infelizmente não capazes de resistirem à ventania anunciando a tempestade. Quando me refiro a conforto, proteção e segurança, muitas medidas têm que ser observadas. Naquele evento, as tendas não estavam equipadas ou preparadas com faixas de fixação, para que, em caso de ventania, elas não voassem acertando dezenas de espectadores. E adivinhe, foi exatamente o que aconteceu. A ventania chegou, anunciando a tempestade, e catastroficamente entrou embaixo da tenda, levantando e imediatamente batendo, machucando, cortando pessoas com seus pés de cantos vivos em movimentos inusitados regidos pelo forte vento. Bom, eu não me feri gravemente, mas tantos outros se cortaram, quebraram, se desesperaram com a cena assustadora imprevisivelmente descontrolada. E nos dias seguintes, voltando à rotina, muitos se conheceram inusitadamente, pelo trauma que compartilhavam. Bom, esse foi um caso triste e lamentável, mas tantos outros foram completamente perfeitos em sua produção e entrega ao público, do começo ao fim, sendo então uma daquelas experiências únicas e maravilhosas em nossas vidas, que carregaremos eternamente com satisfação. E a exemplo, posso citar não apenas uma ou duas, mas 3 dessas de imediato. Shows de Toquinho e Gal,
em Viradas Culturais e João Bosco, num outro oferecimento municipal. Talvez esse numa parceria com alguma entidade empreendedora com Secretaria de Cultura ou algo semelhante. O fato é, Maringá faz grandes acertos em eventos de grandes artistas, mas esse, infelizmente, não é o foco do vídeo. Eu quero ser pontual e falar de algo menor, mas não tão pequeno, do cunho de despertar de novos talentos artísticos, plantados na infância, como concursos de poesia ao ar livre. Eu quero me referir aos eventos de porte médio, aqueles onde a semente artística já foi plantada no coração daqueles e de tantos, que atualmente sentem falta de representatividade e inclusão cidadânea, com arte/cultura. Mas antes, um momento de contextualização. Eu aprendi a tocar violão para ir para a guitarra e me tornei baixista de uma banda autoral, na década de 90, de rock, claro. O cenário na época era fértil, talvez até um pouco não saudável, pela rivalidade que bandas desenvolviam. Mas, ainda assim, completamente fértil. Eu me recordo dos ensaios da época. Usávamos uma daquelas caixas multiuso, para voz, guitarra e baixo. Eu, como baixista, tomava mais choques. Não me perguntem por que o baixo sempre está mais suscetível a isso que guitarras. Outra coisa que me lembro também era a dificuldade e alegria quando um guitarrista aparecia com algum pedal que lhe emprestavam ou conseguia comprar usado, e já com uma aparência de veterano de guerra. Lembro também dos timbres horríveis das primeiras pedaleiras de época, e era tudo o que tínhamos. E como diz o ditado, mar calmo não faz bons marinheiros. Outra coisa importantíssima que me lembro era que a música era um fenômeno social. Você saía de sua casa para um bar para tocar, mostrar seu som e conhecer quem tinha afinidades musicais, conversar. Assuntos corriqueiros quaisquer. Moleques falando de guitarras que babavam e sonhavam em um dia terem, das vitrines de lojas a preços exorbitantes. Alistamento militar, vestibular, essas coisas. Outra coisa que me lembro, tempo depois, e que preponderantemente mudou o cenário drasticamente, foi frequentar bares. Ok, que já nem existem mais, mas que plantaram a semente do novo cenário musical na praça. Não há um ano específico para isso, mas uma época onde os hits pops eram agora Franz Ferdinand, Strokes e o que acabou se tornando o que conhecemos como indies. Pois bem, foi nesse momento onde a fertilidade de ideias começou a ser estrangulada e pessoas com talento começaram a sair de cena. A época era moderna e cômoda àqueles que resolveram aprender um instrumento, mas agora para tocar músicas de outrem. Eu me recordo de bares dizerem que não queriam sons autorais na casa porque seu público não suportava. Bom, voltando aos dias atuais, vejo essa cultura perdurar. Mas, para a alegria daqueles que têm suas composições, a situação parece começar a mudar lentamente, como aquele primeiro raio de sol numa manhã nublada, que demora a aparecer e chega sem muito calor nem esperança. Mas, mais do que em bares, vejo o establishment, dos tais públicos dos bares que não suportam o autoral, em festivais. Mas também não quero trazer problemas que já sabemos respostas. Ou, num outro modo de dizer, festivais outrora necessários e consagrados da cidade, levantando artistas locais, mas que atualmente se deslumbram mais com artistas de fora, querendo agradá-los e ignorando sumariamente os nativos. Eu quero dar outro tom para esse vídeo. Então peguemos eventos mais recentes realizados na cidade. Make Music Day. E para isso, faço o necessário contextualizá-los mais uma vez. Make Music Day é um evento francês, de apelo mundial, já ocorrendo há 20 anos. Particularmente, não sei se nasceu dessa forma ou se estabeleceu esse compromisso mundial com o tempo. Sua premissa é pura e simplesmente exaltar a música. Eu não o conhecia até o ano passado e descobri que, para fazer parte dele, bastava entrar no site e customizar uma foto com o layout de divulgação que o evento dispunha pelo site. Procurando vídeos do evento, vi que ele abraçava massivamente artistas urbanos,
aqueles das praças, espaços públicos e até mesmo os mais introvertidos postando sua participação dentro de casa. Acredito que muito da força do evento se dá por essa liberdade e autonomia, sem quaisquer compromissos com ordens ou regras. Maringá, nessa edição, divulgou que está em sua terceira participação. E esse vídeo começa agora. Eu gostaria de destacar 3 pontos positivos incríveis que essa edição trouxe e que representa com maestria a força de vontade de seus produtores e o que a cidade pode oferecer para os entusiastas, amantes, viventes e sobreviventes de música. Mas, como disse no começo, irei acrescentar também 3 pontos para a reflexão de quem assistir ao vídeo, a fim de contribuir para edições futuras. E esse é o caminho. Como primeiro ponto positivo, quero destacar a condição física das instalações e equipamento sonoro. Um palco maravilhoso, espaçoso, eficiente para desde artista solo até um coral infantil, como realmente foi. Inclusive, esse foi um ponto forte batido na satisfação da realização dessa edição, a de que Maringá estava incluindo o trabalho de uma escola que desenvolvia coro infantil. Isso é realmente uma oportunidade maravilhosa dada às crianças que já se iniciaram e têm apreço por música. Ainda sobre as crianças, durante a semana, a elas foi oportunizada vivências em suas escolas com música, respaldadas pelo evento. Nota 10. Afinal, o evento se dá em apenas um dia, 21 de junho, e Maringá deu seu rebolado estendendo-o com antecedência para as crianças. Sobre o aparato sonoro, nota 10 também. Quero inclusive mencionar que essa foi minha segunda interação com essa equipe. Minha primeira interação com eles começou pelo WhatsApp ano passado. Tiveram o maior respeito do mundo entrando em contato com músicos que fariam parte do evento. No caso, um evento de carros antigos, para saberem qual era o rider da banda. E ainda, no meu específico caso, me agraciaram me oferecendo 2 opções de retorno, ambas de excelente qualidade. Um verdadeiro luxo para um simplório baixista e meus companheiros de banda. Pessoas completamente profissionais, destaco a tranquilidade e carisma da equipe. Que prazer tê-los conhecido e poder ter contado com eles uma segunda vez. E claro, esperando contar com eles em ocasiões futuras. E ainda para fechar o primeiro ponto, a iluminação de palco contribuiu com um charme especial para o efeito visual de quem assistia, assim como para os registros fotográficos realizados ocasionalmente pelos presentes. O segundo ponto foi a bela intenção para com a acessibilidade do evento. Em dezembro, tivemos o primeiro show realizado naquele local. Um show do Lulu Santos. Um show maravilhoso. Lulu disse que escolheu o repertório a dedo para aquele que seria o primeiro show após, se eu não estou enganado, o retorno de uma turnê internacional. Um show fantástico de hits de uma carreira sólida e imortalizada pela nostalgia. O local naquela ocasião foi, a saberem, mais precisamente onde foi a antiga rodoviária de Maringá, atualmente transformada numa área aberta, um gigantesco estacionamento resolvendo, de certa forma, o dramático problema de vagas no centro. Ou seja, pensaram na logística para o atendimento do público. Os ônibus, naquele dia, chegariam ao terminal, com todos os que desejariam assistir ao show, pontualmente na hora. E após a diversão, os últimos ônibus levariam os fãs de volta aos seus lares. Então, agora, nessa perspectiva de um evento de magnitude mundial, lembrando que o evento acontece simultaneamente ao redor do mundo, com quem quer que seja desejando participar, participando à sua maneira, a acessibilidade foi um ponto ótimo a se considerar e tomara que vire tendência com eficiência. Um local fácil de chegar e com a possibilidade de chegar gastando pouco ou até mesmo nada, dependendo de onde se estava, partindo para lá. É realmente fantástico. Nota 10 para a ideia. Se os horários de ônibus ajudam ou não, aí é outra história. Mas,
Convergir a população dos 4 cantos da cidade com essa ideia, sim, é um ponto positivo. Não somos Curitiba, mas quem sabe, a partir da ideia, essa seja uma opção de referência no futuro. E o terceiro ponto, não dá para negar, foi realmente um prêmio ao público. O elenco, nomes merecidíssimos estavam lá. Cito Patrícia Schack, cantora de longa data e quem chegou com suas composições nesse já dito universo maringaense que muitos donos de bar querem só cover por terem um apelo nostálgico, logo garantido para seus lucros fluírem. Cito Ronaldo Gravino, músico, produtor e que inclusive foi quem gravou a primeira demo da banda autoral que fiz parte, lá na década de 90. Logo, um cara com vivência, bagagem e visão musical que poucos dispõem. E cito com destaque meu parceiro Ed Philip, com suas canções particulares e corajosas com camadas inteligentes e densas nos recados que quer transmitir. E o amigo Scott Colley, guitarrista bamba, com um trabalho com sua esposa, que poucos sequer sabem da existência. O Scott tem um canal no YouTube com um belo trabalho infantil musical. Você pode não conhecê-lo, mas provavelmente, se você tem filhos pequenos, certamente conhece o Mundo de Bita. O trabalho do Scott é nessa mesma linha lúdico-didática e não perde em qualidade para Bita nem ninguém. Trabalho fantástico que tem Maringá como endereço e poucos sabem. É isso. Esses foram 3 pontos incríveis, dignos de louvor, mas nem tudo são flores. E verdade seja dita. Os próximos 2 pontos que mencionarei podem ser passíveis de discordância comigo, mas eu tenho certeza que o terceiro você fatalmente concordará comigo e eu realmente espero que concorde, pois dessa forma eventos futuros terão uma qualidade excepcional e todos sairemos ganhando. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar sob forma de crítica construtiva é a divulgação. Veja, o evento é mundial. Milhares de pessoas ao redor do mundo, dia 21 de junho, aderem à ideia e expõem sua participação de forma livre e independente, ou através de live ou gravando algo e transmitindo por plataformas de vídeo no dia. Maringá comprou a ideia, com tantas outras cidades do estado e país, organizando um excepcional time que realmente exalta a competência de seus talentosos cidadãos para abrilhantar o evento. Mesmo cada um podendo ter gravado algo em seu lar e enviado comodamente para a internet. Mas, nesse belo gesto de oportunizar a artistas gabaritados uma ocasião para exporem seus trabalhos a público, a divulgação, sem a força da mídia tradicional, por se tratar de um evento cultural ofertado pelo município, se tornou invisível. O local escolhido, sem público equivalente ao imenso espaço, deixou os artistas fazendo suas apresentações quase que para ninguém. Como um evento de apelo mundial não recebe ao menos 1 minuto de divulgação nos jornais televisivos locais, ou mesmo sua divulgação virtual nos perfis dos jornais em suas redes sociais. Um fator a se observar é que o evento foi originalmente concebido num país europeu. Logo, no hemisfério norte, na precisa data, 21 de junho, o dia é marcado pelo início do verão. Portanto, faz muito sentido europeus saírem de casa para se divertirem, já que seu inverno é extremamente rigoroso. Para nós, é o início do inverno e sempre precisamos contar com a sorte de um dia bom para eventos externos, nessa estação. E ainda, particularmente em Maringá, sofremos com o completo descaso da ausência de uma secretaria ambiental que se atente às nossas árvores. Logo, períodos chuvosos e ventosos nos bota sempre arredios a sairmos de casa. Já que nos últimos anos, a cada tempestade, somos frequentemente tomados por quedas de árvores, causando, por vezes, um conjunto de transtornos que vão de queda de luz a ruas interditadas por árvores caídas, tornando um caos o trânsito. O que me leva ao segundo ponto, o local. Como disse anteriormente, o local, pela acessibilidade, foi um acerto, mas a má exploração do local desfavoreceu fortemente o evento e sua razão de ter sido. Evento externo,
com frio é fadado ao saldo negativo. Uma alternativa seria a realização nessa época do ano num local mais apropriado, ou seja, um teatro ou, quem sabe, um shopping. Mas a realidade é que ele aconteceu em ambiente externo e com todo espaço para uma logística que trouxesse o público. Como já disse, também, espaço havia, mas não houve um apelo para que as pessoas fossem. Além da divulgação, ou falta dela, a falta dos aspectos já mencionados para o sucesso da aquisição da cultura ou entretenimento. O evento era de longa duração, das 15 às 28h30 horas. E com tantos empreendedores que já tiveram que se adequar às exigências municipais, nenhum lá naquela ocasião. Me refiro aos food trucks variados da cidade. Nada para beber, nada para comer. Por um pequeno instante, vi um ambulante com um carrinho de batatas, que com toda certeza não se enquadrava na categoria burocrática dos food trucks. Mas quando o tempo começou a mudar, ele partiu. Seu carrinho não aguentaria a chuva e, com alguns pingos vindo, ele se foi. Da prefeitura, não vi sequer água para os participantes. E olha que até eventos esportivos realizados dentro da própria universidade, como parte da graduação do curso de Educação Física, por exemplo, ao menos um pequeno fardo d'água a Sanepar disponibilizava. Como uma cidade com uma região metropolitana com mais de 500 mil de habitantes realiza um evento mundial sem mídia oficial para divulgação e num espaço excelente na medida do possível, sem chuva até após mais da metade do evento ser realizado. Não se preocupa com o que as pessoas lá sentem ou necessitam. Nada que fizesse mais confortável e prazeroso a quem se dispôs a assistir. Nada justificava a presença de ninguém lá, já que tudo o que havia era um palco, mas sem que ninguém soubesse o que estava ou aconteceria de surpresa lá. Nada que nenhum desavisado passando lhe fizesse parar. Um conhecido meu apareceu lá com a filha, não pelo evento em si, mas por um dos artistas a se apresentar ser um dos preferidos da filha. Vi chegarem de longe e, quando se aproximaram, ao nos cumprimentarmos, ele perguntou onde poderia comprar algo para beberem. Aquela hora, nem mais o bar que abasteceria os nóias do pedaço estavam abertos. E sim, haviam alguns nóias de comportamento instável no ambiente. E, finalmente, o terceiro ponto, constrangedor e horrível de se mencionar aqui: a ausência de banheiros químicos. Como um evento de caráter mundial, numa cidade considerada grande, estabelecida, organizada, realiza um evento de longa duração sem se preocupar com a segurança fisiológica de seus participantes e público. E vale mencionar também a ausência de uma viatura e uma ambulância presentes. Essas coisas são essenciais e contribuem para a experiência positiva de cada um. Anteriormente, eu citei a experiência positiva do show do João Bosco, mas, naquele dia, voltamos para casa sem o rádio do carro. Essas considerações, para mim, foram inevitáveis guardar. Eu precisei dizer. Espero, sinceramente, que sirvam para eventos culturais futuros. Inclusive, um novo evento musical de grande porte se cogita atualmente ser realizado na cidade. Um evento reunindo 1.500 músicos, possivelmente no estádio municipal. Ao meu ver, é um passo ousado, tendo em vista que a cidade já realiza um, chamado Super Banda, inspirado pelo consagrado italiano Rockin' Thousand. A Superbanda já realizou 2 edições, e nenhuma delas atingiu 100 integrantes. Até onde soube, a segunda edição chegou a 96 integrantes, sendo realizado em dia e hora que inviabilizou aos músicos de cidades vizinhas virem para participarem. E me lembrando da edição do ano passado, eu fui o único que não estava uniformizado. Em algum lugar da divulgação, e eu estava no grupo de WhatsApp do evento, havia um pedido para que todos fossem de preto. O porquê, eu realmente não sei. A Superbanda
é um evento inspirado no Rockin' Thousand e esse não coloca condições sobre como cada participante deve ir, deixando cada um ser o que realmente é. Se alguém puder me dizer qual é o lance da padronização/uniformização, ficarei satisfeito em saber. A Alameda Jorge Amado não é um lugar tão fresco quanto o terreno gramíneo da primeira edição do Rockin' Thousand. Logo, se uniformizar desconfortavelmente, não há porquê. Estética? Não vejo razão. Não é um evento de moda. Sem falar que muito do sucesso do Rockin' Thousand se dá pela espontaneidade e liberdade com que os participantes se apresentam, cada um livremente em seu estilo. E lembrando agora, outro pecado cometido na segunda edição, que fique claro, na segunda, a primeira não pecou dessa forma, foi o espaço adotado pela banda de suporte para a condução do evento. Ela se encontrava mais alto que o corpo formado pelos quase 100 músicos. O que você diria de um espetáculo onde a magia se dá pelo poder de comoção e união da reunião livre de pessoas a um só propósito, acabar ficando ofuscado por outro pequeno grupo com uma estrutura infinitivamente superior ao outro? Sem contar que fez muita falta o grupo de vocais, sendo substituído por uma única voz, a da banda de suporte. Apenas observações e reflexões que exponho. E esse ano, se tivermos super banda, estarei lá. É uma ocasião satisfatória de descontração em que posso encontrar muitos amigos que participam e assistem o evento. Mas aviso de antemão que, se estiver quente como no ano passado, e houver alguma condição de uniformização, todos de preto, estarei tranquilo e calmo lá, de branco. Então, finalizo o vídeo, deixando algumas observações construtivas para os próximos eventos culturais da cidade. Prever clima, considerar divulgação em mídias sólidas como jornais televisivos da cidade, se preocupar com proteção, conforto e seguranças múltiplas de participantes e público, trazer elementos que atraiam e mantenham o público do começo ao fim do evento, como, com a simples possibilidade de comer e beber algo confortavelmente, caso seja de longa duração, incentivar uma ala com barracas que valorizem culturas informais, como sebos e brechós, e tantas outras medidas que certamente fará Maringá ter algo a oferecer a quem aqui está ou a visita. É isso. E se você tem ideias construtivas ou conhece atrativos interessantes de eventos que já participou, deixa nos comentários. É sempre bom conhecer possibilidades novas. Até o próximo evento, porque eu estarei lá. Fui. Vamos chorar, vamos viver, ver no que dá. Quando dormir, vamos sonhar, e quando acordar, realizar. Vamos seguir um novo caminho, vamos fugir em busca de abrigo e visitar um velho amigo, ver lindas garotas com belos sorrisos, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás. Vamos sentir o vento soprar, palavras doces em vidas amargas, fotos antigas vão recordar, que fecham os cortes e ficam as marcas. Vamos louvar a flor da inocência, vamos beijar com gosto de vinho,
tocar seu corpo e bem devagar. À noite o seu suspiro ouvir, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás, que agora tanto faz pra quem ficou pra trás. Valeu!